Olá, boa noite a você de casa. Hoje é dia 15 de setembro, sexta-feira, e nós vamos acompanhar agora o que será destaque no jornal Sentinela Notícias, segunda edição de hoje. Bilhões de moedas fora de circulação fazem falta no mercado. Empresa holandesa é encontrada pela Bertolini para fazer o içamento do rebocador que está no fundo do Rio Amazonas. Campanha preventiva Setembro Amarelo conscientiza jovens e adolescentes sobre o suicídio. Conselho Tutelar lança campanha sobre conscientização de segurança na hora de soltar pipas. Ônibus escolar tomba com alunos na Vila Cipual. O motorista apresentava sintomas de embriaguez. Essas notícias você vai acompanhar agora no jornal Sentinela Notícias, segunda edição desta sexta-feira, que já está começando. E muito boa noite a você, telespectador, que está acompanhando a nossa programação em todos os bairros da cidade de Óbidos. Obrigada pela sua audiência e também pela sua preferência. Aqui na Sentinela TV você fica sabendo do que acontece na cidade de Óbidos e também na nossa região. E nós vamos iniciar esse primeiro bloco do jornal Sentinela Notícias falando sobre as notícias regionais. O hábito de guardar moedas, seja para economizar ou por não gostar de usar, está tirando bilhões de moedas de circulação e fazendo falta no mercado. E uma campanha do Banco Central tenta incentivar a população a tirar as moedas dos cofres. A reportagem é da Band Amazonas. Acompanhe. Existem mais de 25 bilhões de moedas no país. Dessas, mais de 8 bilhões não estão em circulação, segundo o Banco Central. Uma campanha foi realizada para aumentar a circulação de moedas no Brasil, que busca despertar na população a importância de retirar moedas que muitas vezes estão esquecidas em cofrinhos, gavetas e cinzeiros. Segundo esse economista, o governo passou a produzir menos esse tipo de dinheiro, porque o custo é muito alto. O custo é maior do que o valor da própria moeda. E isso atrapalha os comerciantes, os varejistas que operam na forma de pagamento direto, em dinheiro. Quem se sente prejudicado são os comerciantes. É que nem sempre o banco tem moedas para trocar. E eles acabam tendo que buscar alternativas para ter a moeda. E muitas vezes gera despesas para a empresa. Nós compramos mais caro, nós temos um adicional para conseguir esse troco. É uma despesa a mais para a empresa, que não era para ser, era simplesmente para o banco que nós trabalhamos conseguir essas moedas para nós. Mas eles alegam que não tem moeda, que o Banco Central não está repassando. Com as moedas em circulação, diminui a dor de cabeça do comerciante na hora de passar o troco. Quando você não tem troco, tem sempre aquele olhar do cliente diferente. Poxa, quer me enganar, quer ficar com o meu troco. Mas não é isso, é a falta de moeda para devolver, para circular isso aí e que o cliente tenha de volta o troco que lhe é devido. Mas para quem tem costume de juntar dinheiro para ter um trocado a qualquer hora, a dica é ter a cultura de estar sempre trocando a moeda, como faz essa estudante. Eu sempre troco no comércio, eu junto um bom dinheiro quando esse cofrinho enche, aí eu vou em um comércio de algum bairro mesmo, né, vou lá e faço a troca pela moeda de papel, né, e que os comerciantes ficam muito agradecidos porque realmente está tendo pouca rotatividade de moedas. E mudando de assunto, falando sobre as notícias locais, uma empresa holandesa foi encontrada pela Bertolini para fazer o içamento do rebocador que está no fundo do Rio Amazonas. Os materiais chegam no Brasil no final de outubro, mas antes haverá uma avaliação da Marinha do Brasil em Belém. Acompanhe as últimas informações. A informação foi divulgada pelo diretor do Grupamento Fluvial do Pará, delegado Dilermano Dantas, após uma reunião na Capitania Fluvial de Santarém. De origem holandesa, a Smith foi a empresa escolhida. O plano de salvamento ainda passará por uma avaliação da Marinha em Belém.
Para que o resgate aconteça, o plano da empresa prevê a utilização de uma cábria, uma espécie de guindaste, que pesa cerca de 600 toneladas, e uma estrutura que se assemelha a uma pinça, capaz de içar até 1.200 toneladas. O diretor do Grupamento Fluvial do Pará ressalta que os equipamentos que serão utilizados na operação devem chegar ao Brasil no final de outubro, ao local onde o rebocador se encontra. Todo o procedimento no Rio Amazonas deve ocorrer num período de 12 dias. Vários estudos foram elaborados na região onde o rebocador se encontra, justamente para assegurar que a operação ocorresse sem maiores danos. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado do Pará ajuizaram a ação na última quarta-feira na Justiça Federal em Santarém, com pedido de decisão para obrigar a União, o Estado do Pará e a empresa de transportes Bertolini a fazer o resgate dos desaparecidos do naufrágio ocorrido em agosto em Óbidos. O Ministério Público quer que a Justiça obrigue que o resgate das vítimas, a chamada salvatagem, seja feito com urgência, independentemente dos esforços que estão sendo feitos para realizar a reflutuação da embarcação. Até o ajuizamento da ação, a Bertolini vinha divulgando que a reflutuação da embarcação e o resgate dos desaparecidos seriam feitos simultaneamente entre outubro e novembro. E outras notícias sobre esse acidente, novas informações, você acompanha durante as nossas edições. E no próximo bloco você vai acompanhar aqui no Jornal Sentinela Notícias, campanha preventiva Setembro Amarelo conscientiza jovens e adolescentes sobre o suicídio. Conselho Tutelar lança campanha sobre conscientização de segurança na hora de soltar pipas. E ainda, ônibus escolar tomba com alunos na Vila Cipoal e o motorista apresentava sintomas de embriaguez. Essas informações você vai acompanhar logo após o nosso intervalo. Não saia daí que nós voltamos em instantes. E nós estamos de volta com o Jornal Sentinela Notícias, segunda edição desta sexta-feira. Mais uma vez eu agradeço a você, telespectador, que acompanha a primeira edição, a segunda edição, que acompanha a nossa programação aqui pela Sentinela TV. Mais uma vez, obrigada pela sua audiência e também pela sua preferência. E nós vamos agora falar de um assunto que está sendo bastante discutido esse mês. A campanha preventiva Setembro Amarelo conscientiza jovens e adolescentes sobre o suicídio. Em Óbidos, a programação esse ano está voltada para as escolas. Veja. Quem nunca ficou triste, desanimado, com vontade de ficar sozinho ou até mesmo desistir dos seus afazeres? Isso são alguns sintomas que, dependendo da frequência e da intensidade que se sente, pode ser o sinal da doença que está classificando o Brasil como o país mais depressivo. Isso é uma campanha que ela está acontecendo em todo o país, né? O setembro é o mês de prevenção, né? O Setembro Amarelo, o dia 10 de setembro é o dia D. E esse ano nós resolvemos ir para dentro da escola, porque no CAPES nós temos muitos adolescentes em acompanhamento, né? Já com ideação suicida, alguns já tentaram. Então, assim, como há um crescimento e pela estatística, os jovens eles cometem mais suicídio, então esse ano a gente resolveu ir para dentro das escolas passar essa informação. Aqui a gente fala sobre o suicídio, que a gente precisa, é um tema que precisa ser falado, né? A gente precisa conversar sobre. A gente dá algumas informações sobre quais são os grupos de maior risco, né? E os grupos de menos risco. Quais são os sinais que essa pessoa que está passando por algum sofrimento psíquico, ela emite e que a gente não tem, muitas vezes, a capacidade de entender esses sinais, né? Que, na verdade, é um pedido de ajuda.
ou a pessoa que está pensando, né, em cometer o suicídio, ela pede ajuda, não diretamente, né, mas no comportamento, verbalizando, né, algumas coisas. E tudo isso a gente vem trazer informação para o jovem, dizer que ele precisa procurar ajuda. O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção ao suicídio, com o objetivo direto de alertar a população a respeito da realidade do suicídio no Brasil e no mundo. No Brasil, dados ainda inéditos mostram que em 12 anos, a taxa de suicídios na população de 15 a 29 anos subiu, um aumento de quase 10%. O Brasil tem a maior taxa de pessoas com depressão na América Latina e uma média que supera os índices mundiais. Na juventude a gente sabe que é uma fase onde tudo eu posso, nada vai acontecer comigo, tudo é adrenalina, tudo é legal. E é uma fase onde eles vivem muito intensamente, então eles têm medo de falar que estão passando por alguma coisa, têm vergonha de falar, e a gente vem, sempre enfatizar, procure ajuda. Porque a pessoa que está passando por algum sofrimento psíquico, se ela não tiver uma ajuda, não tiver um acolhimento, a probabilidade dela chegar até o suicídio é muito maior do que aquela que vai em busca de ajuda. Em Óbidos, a campanha esse ano está voltada principalmente para as escolas, onde estão sendo realizadas diversas palestras falando sobre esse mal que cresceu tanto entre os jovens e adolescentes. De acordo com a psicóloga, na infância e na juventude, a depressão pode surgir por fatores de risco ligados à família, históricos de suicídio, depressão de um dos pais, estresses familiares, como mudanças, perda de emprego, conflitos e divórcio são alguns exemplos. Nós estamos com esse evento desde segunda-feira. Nós estamos com as escolas do município, municipais, do Fundamental Maior, as escolas de ensino médio e o FOPA. Nós também pegamos o FOPA e ainda pretendemos ir ao IFPA, porque lá tem uma quantidade muito grande de jovens. E nós vamos estar em palestra nas escolas até o dia 20 da semana que vem. Então, assim, a cada dia é uma escola que a gente está indo. A gente faz turmas de manhã para pegar os alunos da manhã e também fazemos turmas à tarde. As informações a gente traz através de slide, visual, explicação. Nós elaboramos um material também para que fique com eles com outras informações, alguns mitos em relação ao suicídio, E aí a gente deixa com eles a nossa fitinha amarelinha, isso quer dizer sim, eu apoio essa causa, então assim, vamos prevenir sim. E em cada escola nós estamos deixando também uma cartilha, que é uma cartilha, um manual de orientação para o professor em relação ao suicídio. Então, assim, aquele professor que tiver algum interesse ou que perceber alguma situação com algum aluno, algum comportamento diferente, ela pode ter essas informações nessa cartilha de como ajudar, de como ajudar melhor esse aluno dela. A diretora da escola, Cristina Barros, falou sobre a importância que as palestras trazem para os alunos. Fazendo parte de uma programação maior do município, que é a questão da prevenção, Setembro Amarelo, prevenção do suicídio, que é um tema que é muito relevante, Nós sabemos que um aumento, de casos, infelizmente, muitas pessoas que têm algum transtorno psicológico e que às vezes não procuram ajuda. Então, de certa forma, talvez seja esse o objetivo de trazer para dentro da escola, porque vai abranger um número maior de pessoas, nossos adolescentes, que muitas vezes podem ter algum tipo de problema e que, a partir desse momento, começa a entender melhor, para saber como procurar e onde procurar essa ajuda. Então, nós acreditamos que toda palestra, que envolva temas relevantes para a comunidade serão sempre bem-vindos na escola. Então, de acordo com essa programação maior, ficou para o dia 15 de setembro, estão atendendo, nós trabalhamos com alunos de todas as séries, Nós não escolhemos uma determinada série, os alunos que tinham interesse em participar foram e participaram, e o mesmo procedimento será feito à tarde e à noite. E mudando de assunto, o Conselho Tutelar lançou uma campanha sobre a conscientização de segurança na hora de soltar pipas. Segundo o órgão, muitas reclamações por parte da população têm chegado até o Conselho por abusos com a brincadeira. E a campanha, com palestras informativas, deve chegar em todas as escolas de Óbidos. Veja.
Soltar pipa é uma das brincadeiras mais tradicionais e preferidas da criançada. É divertida, envolve competição, desenvolve inúmeras habilidades, além, claro, de reunir amigos. Mas sem os devidos cuidados, a brincadeira pode causar acidentes graves e problemas no fornecimento de energia. Os pais são responsáveis pelas atitudes e segurança das crianças e devem orientá-las sobre os perigos que correm. Espaços abertos e sem rede elétrica, afastados de ruas e avenidas movimentadas, são os locais ideais para soltar a pipa, e sempre sem o cerol, para evitar ferimentos em quem brinca e em quem está passando por perto, principalmente os ciclistas e motociclistas. Para ajudar a conscientizar a criançada a brincar com segurança, o Conselho Tutelar iniciou uma campanha. Soltar pipa é divertido, porém perigoso. A gente acaba recebendo no Conselho Tutelar uma reclamação muito grande de populares sobre a prática dessa brincadeira, né? Na verdade, soltar pipa não é crime, né? É até uma brincadeira lúdica e tudo mais. Só que ela tem alguns riscos, tem alguns perigos. Então essa campanha, ela é uma campanha para estarmos orientando tanto as crianças quanto os pais e a demais população sobre como soltar a pipa de forma segura. A campanha tem duração de 15 dias e vai percorrer todas as escolas municipais. A meta é atingir crianças, adolescentes, jovens e suas famílias. Soltar pipa não é crime, mas é importante que a prática seja executada em locais apropriados e sem uso de cerol. As orientações que nós estamos trazendo é sobre locais adequados para soltar pipa, né? Quais são eles? Locais longe de via pública, né? Não solte pipa em via pública. Também não soltar pipa próximo à fiação elétrica, né? Que pode ocasionar acidentes, né? Então, assim, orientar para que eles procurem lugares abertos, lugares que não tenham rede elétrica, que não tenham vias públicas, para que eles possam soltar de modo seguro, né? Soltar pipa em si não é criminoso, não tem crime algum, mas usar linha com cerol, você já está começando a usar um instrumento que ele pode até ser mortal. Então, existe legislação dentro do Brasil que proíbe alguns tipos de linhas, né, para solta de papagaio, como a linha chilena, que já está chegando ao município também. Então é criminoso usar a linha chilena, e a própria linha com o cerol também, ela coloca a vida de pessoas em risco. Então ela está, de alguma forma, colocando pessoas em risco, então ela passa também a ser criminoso. Então a prática da solta de papagaio com linha com cerol ou linha chilena, né, qualquer tipo de linha cortante, ela já é criminosa. E agora, falando de um assunto sério que por pouco não se tornou uma tragédia, um ônibus escolar tombou parcialmente com alunos próximo à Vila Cipoal. E de acordo com informações, o motorista apresentava sintomas de embriaguez. O caso foi parar na delegacia. Veja. O veículo ficou parcialmente tombado com cerca de 20 alunos no seu interior. De acordo com informações, o ônibus vinha no sentido Óbidos, ao tentar desviar de 2 veículos de passeio que iam no sentido contrário. O motorista acabou perdendo o controle do veículo, que caiu em uma cratera. Agentes de trânsito e a polícia militar foram acionados para atender a ocorrência. O fato aconteceu próximo à comunidade Cipoal. Segundo a polícia, o motorista apresentava sintomas de embriaguez. A ocorrência foi com um ônibus escolar que chegou a tombar lá na comunidade do Cipoal. E cheguei ao local, né, fomos acionados pelo Demutran, chegamos no local, constatou que sintomas de embriaguez no motorista, confirmado por exame clínico, e o mesmo foi apresentado na delegacia para as medidas cabíveis. Ao parar próximo a uma ponte em marcha ré, o veículo acabou caindo na cratera. O ônibus com placa LTD, contratado pela empresa Vieira Transportes, responsável pelo transporte escolar da Terra Firme, por pouco não virou com os alunos. A impressão que dá é que ele foi dar ré para que outros veículos menores passassem e não visualizou que atrás dele havia um buraco grande e que o ônibus só não tombou totalmente por causa que encostou no barranco, né? E houve
aquela situação toda, né? Tiveram que retirar as crianças e adolescentes do interior do ônibus. E quando eu cheguei no local já não havia mais ninguém no ônibus, mas estava a situação lá do rapaz com sintomas de embriaguez, o que foi feito a apresentação dele por causa desse motivo. O motorista, com visíveis sintomas de embriaguez, possuía habilitação categoria D e acabou cometendo infração grave ao dirigir sob efeito de álcool. Anderson Nascimento do Carmo, de 33 anos, foi preso em flagrante e levado a prestar esclarecimentos na delegacia de polícia. De acordo com o delegado, após exame, foi constatado que realmente o motorista estava alcoolizado. Foi feita imediata diligência, foi constatado tanto pela equipe do Demutran, tanto pelos policiais militares e finalmente pelo exame de dosagem alcoólica procedido pelo perito ad-hoc aqui no Hospital de Emergência 24 horas, que o condutor Anderson Nascimento do Carmo realmente se encontrava alcoolizado. A partir daí nós procedemos à lavratura do auto de prisão em flagrante pelo artigo 306 do Código de Trânsito, que é dirigir veículo automotor com condição psicomotora alterada, né, em função de consumo de bebida alcoólica. Ele nega que estivesse alcoolizado, mas estava flagrantemente alcoolizado. O que nos salta aos olhos, né, o que agrava bastante essa situação, é que ele estava na condução de um veículo escolar e que tinham crianças lá dentro, então tinham estudantes. Então demonstra uma irresponsabilidade muito grande. Foi arbitrado fiança para ele de 10 salários mínimos, ainda não recolheu a fiança, está custodiado na delegacia e após a finalização do procedimento, ele estará à disposição da Justiça. A carteira de motorista de Anderson Nascimento do Carmo foi recolhida. A Polícia Civil vai comunicar o Detran sobre o flagrante e o condutor poderá perder definitivamente a habilitação. Apesar do susto, ninguém se feriu com a irresponsabilidade do condutor. E em nota, a empresa Vieira Transportes confirmou o ocorrido e diz que o veículo segue todas as normas exigidas pela legislação e fazia o trajeto escolar Rio Branco, Cipoal, Óbidos. E com relação ao motorista, a empresa afirmou que o mesmo possui habilitação E e é capacitado para desempenhar a função de transporte de alunos. Segundo a nota, a empresa está empenhada nas investigações para averiguar as causas do acidente. A empresa não comentou o fato do motorista dirigir com sintomas de embriaguez. E essas foram as informações do jornal Sentinela Notícias desta sexta-feira. Nós voltamos na semana que vem e a você eu desejo uma boa noite e desde já um excelente final de semana.